Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, pelo horário que você esteja, onde você estiver, em qualquer lugar que você se encontrar. Nós estamos aqui no programa Palavra Nossa. Eu agradeço a todos vocês que vieram aqui, me dá a honra e o prazer de me ouvir nessas poucas palavras, nessa locução tão resumida e tão sumária acerca de tantos assuntos que nós vamos falar a partir de agora, a partir de hoje, nessa nova edição do programa Palavra Nossa. Nosso tema de hoje, ele nos remete a uma reflexão de grande valor, que é a visão do que se pode ter do mundo atual que nós estamos vivendo hoje e agora. Essa transição, esse processo transitório que nós estamos passando, essa questão tecnológica, a questão religiosidade, a questão moral, a questão econômica e tantas outras questões que envolvem, sobretudo, o todo humano. Porque o elemento humano, ele, sem dúvida, é a mola motriz, é a roda motriz de todas essas questões que eu acabei de falar. De maneira que, se nós mergulharmos dentro de um contexto religioso, vamos encontrar uma explicação. Se nós mergulharmos dentro de um contexto bíblico, vamos encontrar outra explicação. Se nós formos para o econômico, teremos outra explicação. Para o social, para o moral e tantos outros segmentos que rege, que faz parte da humanidade e que a mantém como elemento principal desse mundo que nós vivemos, que é o planeta Terra. O processo transitório, planetário, interplanetário, ele dá-se desde quando a Terra sai do período tosco de um globo turvo, sem forma, vazia, como está escrito lá no livro de Gênesis, no livro bíblico, que na verdade, até que se prove o contrário, é a tese mais próxima da verdade, seria esta. A própria ciência já tem provado isso. Então, esse processo de transição, ele não está acontecendo, eu peço a vocês que, por favor, me entendam, esse processo de transição, ele não está acontecendo agora. Ele é um processo transitório contínuo e ininterrupto. Por que contínuo e ininterrupto? Porque ele faz parte de um processo progressivo universalizado. E este processo progressivo universalizado, ele se deu a partir, digamos, do Big Bang, quando houve a grande explosão no universo e que esta galáxia, pelo menos a nossa, foi formada. Essa é uma das teses que nós temos, não é a terminante, é uma das mais aceitas atualmente, pelo menos até agora. Então, o que é um processo de transição, de mudança deste para aquele? Então, nós estamos sempre modificando de alguma coisa para outra coisa. Você, quando nasce, você está dentro de um processo transitório contínuo e ininterrupto. Isto porque, imagine você que você está na vida intrauterina. Na vida, você foi gerado, você está lá, você é um ser ainda de origem fetal, está no mundo intrauterino lá de sua senhora mãe, aonde vai se dar diversos processos para que haja o seu desenvolvimento como um todo, até que você chegue à maioridade. A maioridade que eu já falo é a quarta idade. Então tudo isso é compreendido por processos transitórios contínuo e ininterrupto. Nós, por sermos elementos constituídos dentro do universo e parte dele, nós somos uma partícula desse processo transitório. Então, com este preâmbulo, eu quero convidar vocês a entender junto comigo o processo transitório atual que passa o planeta Terra. Não é o único, não é o primeiro e certamente não será o último. E perguntamos a você pode nos explicar, esse processo transitório vai nos levar até onde e a quê? Nós não temos ainda certeza. Se nós tivéssemos certeza de alguma coisa, nós planejaríamos melhor.
É necessário que tudo isso esteja acontecendo, guerra, conflito, a crise econômica mundial, prenúncios de uma terceira guerra mundial. E por falar em terceira guerra mundial, em um de nossos programas, eu digo para vocês que nós vamos falar sobre a terceira guerra mundial, que ela já começou de forma diferente, em circunstâncias diferentes. E meus amigos, a transição planetária, ela está se dando em razão do comportamento humano. O homem do século XXI, nós estamos apenas com 24 anos e um mês, agora no mês de janeiro de 2025, que já está acabando, estamos com 24 anos e um mês do século XXI, ou seja, do ano 3000. Estamos contando para 3000, já estamos no terceiro milênio, segundo o calendário cristão. É claro, sabemos que a idade da Terra não está referenciada ao calendário cristão, que começa lá na época de Cristo, não absolutamente. Que o processo transitório de Cristo é talvez o que deu origem a tudo isso, a toda essa transformação planetária que está acontecendo agora. Então, voltando ao que eu falei, o homem do século XXI, precisamente, nesses primeiros 24 anos, ele não é mais aquele homem do século XX, digamos, do meado do século XX, que está lá em 1950. O homem de 1950 não é o homem de hoje. O homem hoje, o homem que pensa hoje no século XXI, que ele está mais ou menos com 50, 60 anos, ele não pensaria, o dessa época, pensava totalmente diferente. Porque você pensa, você imagina, você galga, você busca e você almeja aquilo que você tem ao seu redor. É uma questão psicológica, individual de cada um. Você vai desejar aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você assiste. Então, logo acontece o desejo. Isto é um processo de transição de emancipação humana, que dá-se ao longo de um tempo. Então, o homem de 1950, ele não vai almejar, por exemplo, um carro que ande 250 por hora. O homem de 1950, ele, o da classe média para trás, ele não desejaria viajar de avião porque ele não tinha condição. Era uma coisa restrita para alguns. O homem de 1920, pior, não podia desejar nenhum carro, imagine um avião. O homem antes de Albert Santos Dumont, ele nem imaginava voar, ele presumia. Ele presumia voar igual um pássaro. O homem da época de Abraão, ele não imaginava ter que se locomover. O único meio de locomoção que existia eram os dromedários, os camelos, os cavalos. Era o grande transporte de tração animal. Então ele não almejava aquilo. Então o processo transitório de emancipação humana, ele era ainda muito lento para os nossos olhos, mas para a época deles era uma época muito avançada. Se nós formos muito lá atrás, 4.000 anos lá na Babilônia, você vai encontrar um tempo diferente, um tempo ainda mais tosco, mais difícil. Então agora imagine você trazer um homem do século I de Cristo, lá do ano 1, até esse ano agora, 24 séculos depois. 20 séculos depois. 20 séculos depois. 2.000 anos. Você trazer aqui agora e chegar nesse mundo agora e ver esse mundo. Para ele é outro planeta. Para ele é outro planeta. Então o processo transitório, quero que vocês entendam, estou mostrando para vocês, ele acontece constantemente, a todo momento. Aí pergunta-se-ia então, meu irmão, vamos chegar aonde? No impossível aos nossos olhos hoje. Impossíveis aos olhos daqui a 50 anos. Você vai voar sem precisar de máquina ou de combustão, do avião ou do helicóptero, do foguete ou do asa delta. Você vai voar normalmente. Tudo que você está vendo hoje, por exemplo, o homem, ele criou um veículo automotor
que é movido por uma combustão de gasolina ou de óleo diesel. Não é verdade? Nós viemos da charrete e das carroças. Nós viemos da charrete das carroças. Nós estamos no foguete, já pisamos na Lua, estamos chegando em Marte. Estamos visitando quase os planetas através dos telescópios de alta potência. Então imagine essa transição como é. Então como será o mundo daqui exatamente a 1000 anos? Será um mundo que você e eu não vai acreditar que existe. Hoje nós estamos tirando o coração de um, colocando em outro. Estamos tirando o olho de um, colocando em outro. Imagine você chegar na época de Hipócrates, o pai da medicina, e dizer a ele que você vai tirar o coração de alguém que faleceu agora e colocar em uma pessoa que está acometida por infarto consumado. Acabou de falecer também. Vai falecer de infarto consumado, se ele não tiver um coração. Então, neste momento, você já mexe com a lei da relatividade dos fatos. A lei da relatividade dos fatos, que dá-se justamente a cada período e a cada tempo. O fato que hoje é inusitado, amanhã ele passa a ser comum. O fato que hoje, para nós, aos nossos olhos, é impossível, amanhã é uma banalidade. Teve uma pergunta que me fizeram há pouco tempo sobre essa questão de transição, de processo transitório planetário. Perguntaram-me o seguinte: e a Terra vai ser realmente destruída, como a gente está vendo aí na internet? Olha, veja bem, eu quero falar para vocês o seguinte: você tenha muito cuidado com o que você assiste aí na internet. Porque o YouTube, a internet, diz que é uma coisa controlada, mas não é, não tem controle. Tanto não tem controle que o indivíduo grava um vídeo pornofônico, né? E vai lá e coloca, e não tem problema nenhum. Não tem quem corte, não tem quem faça. Algumas coisas é controlar, mas outras não. Você vê que essa tecnologia é uma maravilha, uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que o homem usa para poder cometer criminalidades. Eu já estou entrando agora em outro mérito, de outro assunto. Então, tenha muito cuidado com essa questão de que estão dizendo aí para você que o mundo está chegando ao fim, porque Ezequiel está falando, Daniel está dizendo, Isaías está confirmando e Jesus está se pronunciando. Meus amigos, eu estou falando com vocês com base e com o que eu conheço. Eu não viria aqui para tratar de um assunto de tanta seriedade se eu não tivesse uma base de conhecimento formada dentro dessa questão. Até porque eu fui acadêmico nessa área. E deixa eu dizer para vocês, cuidado com esses que estão dizendo que o mundo vai se acabar, porque ele pega muita coisa está sendo lida e muita coisa está sendo mal compreendida e mal traduzida. Porque Deus, ele não cria para destruir. Ele não cria para destruir absolutamente nada. A política de Deus, ela é progressiva e construtiva. E cada um de nós temos que entender isso. E o processo transitório é uma dessas questões. Então pare de acreditar que o mundo vai se acabar porque o pastor tal disse, porque o teólogo tal falou, porque não sei quem disse que é bom de previsão. Ninguém é bom de nada. Porque quem tem, meus amigos, o mapa da destruição, da construção, da progressão ou da continuidade é ele, lá em cima. Não é eu nem você. O senhor recebeu carta de procuração dele para poder falar em nome dele? Não. Então se ponha no seu devido lugar. Deus não vai destruir nada, meu amigo. O que vai acabar são períodos. E o que vai mudar são situações, são circunstâncias. O mundo não vai ser destruído. Ah, mas a Terra está ficando... Nós vamos passar por este processo. Nós vamos passar por esse processo, a Terra super quente, vamos ter a tempestade solar, vamos ter a tempestade de chuva, de temporais destrutivos, que vão destruir muitos lugares, que será representado numa interpretação apocalíptica, mas não é um apocalipse em si. Isso são situações apocalípticas isoladas, que faz parte da composição transitória planetária. A Terra, na verdade,
se você observar, quem éramos nós? Não vamos muito longe não, há 50.000 anos atrás. Os continentes talvez já existissem. De maneira que muita pouca coisa existia por aqui. Isso aqui era uma grande mata. E uma grande bola de água flutuando no universo. Então tudo foi crescendo, foi se formando. A começar pelo nosso país, o Brasil. É um país garoto, à frente de tantos outros, de Egito, muitos da Europa, Grécia, Roma. Nós somos um país ainda garotão. Talvez ainda na adolescência. Nós temos apenas 524 anos de idade. Apenas 524 anos de idade. Meio milênio mais 24 anos. Temos apenas 5 séculos de existência. Para quem tem milênios e milênios e milênios de existência, como a civilização egípcia. Então, este processo transitório planetário, ele aconteceu. Olha como o que somos hoje. 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. Se você for para o Brasil de 1970, você vai ter lá o quê? Você vai ter 90 milhões de habitantes. Quer ver eu provar para vocês? Lembra da seleção de 70 que jogou no México, que foi tricampeão mundial no tempo de Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Tostão e outros? Qual era a música? 90 milhões em ação. 1970. 1970. Eu era garoto. 1970. Nós éramos 90 milhões. Hoje são 210 milhões de habitantes. Nós duplicamos a população e mais alguns milhões. Isso chama-se processo transitório progressivo. Quantas cidades nasceram no Brasil? Quantos estados foram criados no Brasil? Quantas comunidades novas surgiram no Brasil? E quantas coisas também desapareceram no Brasil? Rios, mares, tantos lugares. Isso é um processo de transição. Aí pergunta-se então, qual será o resultado desta transição? Aí agora é outro questionamento. O que é que nós vamos ganhar ou perder com o processo transitório? Vai depender do que você fez, do que você criou, do que você destruiu e do que você apresentou para o universo. Não se preocupe em fazer orações. Não se preocupe em estar chamando por Deus, porque você precisa fazer isso, fazer aquilo. Se preocupe em servir ao universo. Servir ao universo. Isso que é importante. Logo você estará no processo transitório progressivo de sua própria vida. E tudo para você vai fluir. Tudo para você será bom, será maravilhoso. Meu amigo. Eu vou ficando por aqui hoje, nesse primeiro programa que nós estamos aqui apresentando. E tão logo nós estaremos levando outro para o ar. Eu quero agradecer a você, a todos. Se você quiser falar conosco, você fala pelo o nosso e-mail, a página @outlook.com.br, que também é do jornal A Página. Você pode falar conosco por aí. E também aqui em nosso canal, deixa sua mensagem, deixa sua sugestão, para que sempre nós tenhamos um assunto maravilhoso para a gente conversar com vocês. Na próxima exibição, eu devo falar sobre comportamentos humanos e perturbações espirituais. Eu quero lhe agradecer, tenha uma ótima noite, um ótimo dia e faça parte deste processo transitório. Faça parte dessa transição. Caia no seu eu, porque dentro de você há um processo para se expandir. E esse processo chama-se licitude de comportamento. Obrigado e fica com Deus. Tenha uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e um abraço no coração.